dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas o importante é assistir. Se o professor Bruno Aguiar está aparecendo por aqui, significa que teremos mais uma aula de literatura. Literatura, professor? Não, matemática. E na aula de hoje nós vamos ver o conteúdo de funções. Bora lá? No nosso passeio pelo conteúdo de funções, nós vamos abordar desde a definição até algumas características específicas sobre bijeção, injeção, sobrejeção. Vamos ter um passeio completinho sobre as funções para depois a gente começar a entender cada tipo de função e as suas particularidades. Belezinha? Para a gente começar esse passeio, vamos ter uma ideia inicial. Em diversas situações do nosso dia a dia, é possível encontrar grandezas que elas têm relações. Então, uma vai alterar o funcionamento da outra. Por exemplo, quando a gente vai abastecer o carro num posto de combustível, quanto mais gasolina é colocado no tanque, maior vai ser o preço a pagar. Então, a gasolina, o litro da gasolina está diretamente relacionado com o preço que nós vamos pagar, a quantidade em reais que a gente vai ter que desembolsar para ter aquele litro de gasolina dentro do nosso tanque do carro. Muitas dessas relações podem ser descritas por um conceito matemático chamado de função. Então, quando a gente tem essa relação de dependência de uma coisa para outra, nós podemos chamar, em alguns casos, na maioria deles, mas em alguns casos não dá, vocês já vão ver por quê, nós podemos chamar de função. Então, para a gente ver um pouquinho de história, bem rapidinho, o conceito de função ele é relativamente novo, comparado com alguns outros conceitos que a gente tem há séculos, né? A maior parte do seu desenvolvimento ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, e as maiores contribuições, quem mais contribuiu para o desenvolvimento das funções foi Leibniz, Newton, Euler e Fourier. Então, a definição, o que é uma função? Uma função é uma lei, prestem atenção, uma função é uma lei que associa elementos de dois conjuntos, A e B, sendo A e B não vazios. Então, ela vai associar elementos de dois conjuntos. A gente já viu o que são conjuntos. Se você não viu, volta lá na aula 1 e assiste a aula 1 para entender o que é um conjunto. Só que ela não pode ser vazia. Tem que ter elementos dentro desse conjunto. Mas para ser considerada uma função, essa lei precisa, isso é muito importante, essa lei precisa que cada elemento do conjunto A tenha um único correspondente no conjunto B. Se um elemento do conjunto A tiver mais do que um correspondente no conjunto B, não é função. Além disso, todos os elementos do conjunto A precisam ter correspondente em B. Se ficou alguém sobrando no A, também não é função. Essa vai ser a definição da nossa função. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui com os diagramas para vocês entenderem, para você entender um pouquinho melhor o que é uma função, quando que ela está definida e quando que ela não está. Considere os conjuntos A. O conjunto A é 0, 1 e 4, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 5. São elementos aleatórios. E as seguintes relações de A para B. No nosso primeiro, ali na relação 1, a gente vai ter que x e y pertencem a esse produto cartesiano de A e B. O que significa isso? Que nós vamos ter elementos de x, para todo elemento de x nós vamos ter o correspondente em y, e quando a gente colocar lá no plano cartesiano, lá no nosso gráfico, para um elemento de x nós vamos ter um correspondente em y. Esse é o produto cartesiano entre A e B, em que o y vai ser igual a x mais 1. Então, essa é a lei. A lei que determina essa função é y é igual a x mais 1, ou, como a gente vai ver depois, f de x igual a x mais 1. No primeiro caso, a gente tem o seguinte. A gente tem que o elemento 0 do A está sendo associado ao elemento 1, porque 0 mais 1 é 1. O elemento 1 está sendo associado, o elemento 1 do A está sendo associado ao elemento 2 do B, porque 1 mais 1 é 2. E o elemento 4 está sendo associado ao elemento 5 do B. Portanto, essa nossa relação que a gente vai ter, que é o conjunto 1, a nossa relação 1 vai ser dada pelos pares ordenados 0 e 1, 1 e 2, 4 e 5. Percebam que todos os elementos de A têm um correspondente e é um único correspondente em B. Se sobrou alguém do B, não tem problema. O que a gente não pode é alguém do A ficar sobrando. Agora, na relação 2, vejam, nós temos a relação do tipo x e y pertencem ao produto cartesiano entre A e B, tal que o y é igual a 2x. Vamos ver. Quando A é 0, 2 vezes 0, no B nós vamos ter o representante que é o 0. Então, beleza. Quando no A é 1, nós vamos ter 2 vezes 1, aplicando nossa lei de formação, nós vamos ter o correspondente que é 2. Agora, quando o A, o nosso conjunto de partida ali, o nosso A for 4, nós não temos um representante no B, porque o representante seria 8. 2 vezes 4, 8. Mas 8 não faz parte do conjunto B. Então, ela não é uma função. A gente pode ver ali que R2 não é uma função, porque existem elementos de A que não correspondem em B. Não tem correspondente em B.
E a nossa terceira relação, para vocês entenderem o que é essas identificações, essas definições do que é uma função e o que não é, nós vamos ter o seguinte. A lei de formação dela vai ser y ao quadrado igual a x. Nós vamos ter que o zero vai ter correspondência, vai ser o zero. O 1, quando a gente aplica o nosso 1 ali, ele pode, o y ao quadrado, no caso a gente está pegando o b ao quadrado para chegar no 1, quando a gente pega o b ao quadrado, a gente pode colocar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, e 1 ao quadrado, que também vai dar 1. Então já vamos parar por aqui. Por quê? Porque o R3 não vai ser função, pois existe um elemento de A que tem 2 correspondentes em B. Importante, temos até a Nazaré confusa ali, mas é importante essa parte. Sejam os conjuntos A e B não vazios, uma relação F, né, a gente vai representar esse F deitado, ou como qualquer outra letra minúscula que está escrita ali embaixo, né, de maneira geral indicamos uma função por letras minúsculas como F, G e H, e aí qualquer que seja letra minúscula, né, em geral ela é indicada dessa forma. Vai ser uma relação F de A em B, é uma função quando associada a cada elemento de X do conjunto de A. Então, o X vai ser do conjunto de A, um único elemento de Y de B, isso a gente já viu. Essa função pode ser indicada por F de A em B, então a gente vai ter o A com esse tracinho para B, ou o A com o tracinho e a F, né, com a flechinha, com a F em cima, então a gente vai ler uma função F de A em B. Então, A está sendo projetado para B a partir dessa lei de formação. O conjunto A, o conjunto de partida de onde sai o x, é denominado domínio. Ele é o domínio da função. E ele pode ser representado pelo um D maiúsculo e o nosso Fzinho. E o conjunto B, que é onde chegam os elementos, vai ser o contradomínio da nossa função. Então, onde saem os elementos é o domínio e onde chegam os elementos vai ser o contradomínio a partir da nossa lei de formação. Cada elemento y de B que possui um correspondente x em A, cada x que sai de A e tem um correspondente em B a partir da nossa função, ele vai ser chamado de imagem de x pela função f. Então, cada elemento y de B que tem um correspondente em A, né, que é correspondente de alguém de A, vai ser uma imagem desse elemento. O conjunto formado por todas as imagens é denominado imagem da função, que a gente pode representar como im de fzinho. Então, percebam que o domínio é de onde saem os elementos, o contradomínio é onde chegam os elementos, e todos os elementos do contradomínio que recebem alguma coisa, algum elemento do domínio pela lei de formação da função, ele vai ser a imagem da nossa função. Agora a gente vai ver mais uma ideia que vai dentro das características da função, que se chama pré-imagem. Pré-imagem é um conceito um pouquinho diferente, assim, mas que está dentro dessas ideias. Além dessa definição, há ainda a ideia de pré-imagem, é o que diz ali no slide. Também chamada de imagem recíproca, ou contra-imagem, ou imagem inversa, quando vocês verem esses termos já sabem que está falando de pré-imagem. A pré-imagem é um subconjunto C do contradomínio de uma função f de A em B, né? Ali faltou a flechinha, mas é de A em B, vai ser o conjunto. Vejam que eu coloquei ali como f na menos 1. Não significa que é a função inversa, tomem cuidado com isso. A f na menos 1, que é a pré-imagem, que é o conjunto C, vai ser todos os elementos de x pertencentes a A, tal que o f de x está dentro do C. E ali a gente tem uma representação, então são os elementos de A, que a gente pega, no caso, esses elementos e transporta ele para o outro lado, fazendo um conjunto C, que seria a pré-imagem. Agora a gente vai ver o que é uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos lá, começando pela função injetiva. Dizemos que uma função f é injetiva quando elementos distintos do domínio estão associados a elementos distintos no contradomínio. Então, eu tenho elementos distintos do domínio associados a elementos distintos do contradomínio. Percebam ali na primeira, a gente tem um pontinho associado com outro, um pontinho associado com outro, um pontinho associado com outro, mas ninguém se repete. Cada elemento do A tem um elemento do B, e um elemento do B tem um elemento do A. Já na G, a que está do lado, percebam os dois últimos pontinhos ali do diagrama do A, do círculo do A ali. Eles estão associados ao mesmo elemento. Ela é função, tudo bem, só que ela não é injetiva, porque tem dois elementos do A associados a um único elemento do B. Então, para uma função ser injetiva, se somente ser para todo x1 pertencente ao domínio e x2 pertencente ao domínio, nós vamos ter que, se o x1 for diferente do 2, então a f de x1 vai ter que ser diferente da f de x2,
Vamos lá, agora para a gente ver então a função sobrejetiva. Dizemos que uma função f é sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. Ou seja, todo mundo que está lá no contradomínio tem alguém associado a ele no domínio. Não vai sobrar ninguém no contradomínio. Lembrando que para ser função ele pode sobrar no contradomínio. O que não pode sobrar elemento é no domínio. Então, para ela ser sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio vão ter alguma representação. Vejam ali na F, ela é sobrejetiva porque todo mundo está recebendo flash. Na G, ela é sobrejetiva também porque está todo mundo recebendo flash. Apesar de que tem gente recebendo flash de 2 elementos do A, não tem problema, mas todos estão recebendo. Agora, a H, ela não é sobrejetiva. Vejam que o segundo elemento do B não recebe flecha de ninguém, então ele não tem nenhum correspondente em A. Uma função é sobrejetiva se somente se o contradomínio for igual à imagem dessa função. Ou seja, todos os elementos que passarem pela função, que saírem do domínio e passarem pela função, vão gerar o próprio contradomínio. Então, nesse caso, a imagem e o contradomínio são iguais para ela ser sobrejetiva. E aí, para a gente finalizar essa parte de injetiva, sobrejetiva, nós temos o último conceito que é bijetiva. Professor, quando que uma função vai ser bijetiva? Muito simples, quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quando cada elemento está configurado para... Cada elemento do A está configurado para um elemento do B e cada elemento do B só recebe de um do A, né, de um elemento, então eles têm aquela paridade que ela é injetiva. E quando todos os elementos do B recebem, ou todos os elementos do contradomínio recebem uma flecha, né, do A, que é quando o A passa pela função, vai ter um correspondente no B. Vamos ver ali, AF, todos os elementos estão associados a um único elemento, ao mesmo, né, um elemento, então um elemento do B tem um elemento do A, e todos os elementos do B estão recebendo flecha, ou seja, ela é bijetiva. AG, vamos dar uma olhada. Todos os elementos do B estão recebendo flecha de um único elemento do A? Não. Nós temos um caso ali, o terceiro pontinho do B está recebendo de 2 do A. Portanto, ela não é bijetiva porque ela já nem é injetiva. Vocês vão ter que analisar se ela é injetiva e sobrejetiva. E o terceiro, vamos ver, ela é injetiva? Bom, né? Injetiva, cada um está recebendo um único correspondente do A, mas ela não é bijetiva porque, olhem só, tem um elemento, o terceiro elemento do B não tem correspondente em A, ou seja, ela não é sobrejetiva. Portanto, ela não é bijetiva. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos gerais de como ver isso, de como calcular isso e de como perceber essas características da função. Aqui no nosso primeiro, nós temos uma função, a lei de formação é menos 3x, então a gente tem que ela é injetiva porque todos os elementos distintos de x1 e x2 pertencem ao domínio, tem imagem menos 3x e menos 3x1 e menos 3x2. Ou seja, se vocês pegarem, por exemplo, o menos 1, no x igual a menos 1, e substituir, nós vamos ter o 3. Se a gente pegar o x igual a 1, nós vamos ter menos 3. Então são elementos distintos que vão dar resultados distintos. Apliquem ela ali toda na função, os elementos, para vocês verem que isso aí funciona, tá? Na segunda, nossa g de x, nós temos 2x ao quadrado menos 5. Vejam que nessa, se eu pegar o elemento menos 2, por exemplo, no menos 2, colocando ele ao quadrado, vai virar 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 5 nós vamos ter que é 3. Então, quando o x for menos 2, nós vamos ter que o y vai ser 3. Agora, aplicando o 2, o x igual a 2. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4 é 8, 8 menos 5 é 3. Poxa, o x igual a menos 2 e o x igual a 2 vão dar o mesmo resultado, vão dar o mesmo y. Ou seja, tem elementos distintos pertencentes ao domínio, mas as imagens são iguais, ou seja, ela não é injetiva, porque a gente vai ter. E agora, para a gente finalizar, para ver quando que ela vai ser bijetiva e quando que não vai ser. Então, nós temos aqui mais uma função linear do tipo 1 meio, a lei de formação dela é 1 meio de x mais 1. Todos os elementos dela vão ter, todos os elementos de x vão ter um único representante em y, e todos os elementos de y vão ter um representante em x. F de x1 com x1 diferente de x2, f de x1 vai ser diferente da f de x2, e ninguém vai faltar lá no contradomínio, ou seja, o contradomínio vai ser igual à imagem, então ela é injetiva e sobrejetiva, simultaneamente vai ser uma função bijetiva. Já no segundo caso, a gente não precisa nem olhar muito ali, a gente já tinha visto que uma função quadrática ela não é injetiva, não vai ser nem bijetiva também. Espero que vocês tenham entendido, pausem o vídeo nos momentos ali que eu peço para vocês revisarem. Qualquer dúvida, entrem em contato, pode deixar comentários aqui na caixinha de comentários,
que eu respondo vocês tranquilamente. Vejo vocês em breve. Até mais!